Fala galera, podcast de produção na área. Para o 12º episódio do nosso programa, vamos entrar para a área prática da engenharia da qualidade. E para falar sobre isso, convidamos o nosso ilustre convidado, Luiz Fernando, formado em Engenharia Mecânica pela Unesp, possuidor de 2 MBAs pela Fundação Getúlio Vargas e atua odiernamente como gerente de produção pela Smaltec, onde trabalha há mais de 21 anos e que nesse tempo também já foi gerente da qualidade. Comigo está o Petiano Samuel e eu, Petiano Edgar. Olá Luiz, tudo bem? Primeiramente, gostaria de agradecer a sua disponibilidade de estar aqui conosco, para poder bater esse papo, conversar um pouco de como seria a engenharia da qualidade na prática e para começar, eu gostaria de perguntar se você pudesse compartilhar com a gente a sua história e a sua visão sobre o que exatamente que te atrai nessa área da engenharia da qualidade. Tudo bom, pessoal? Obrigado por ter sido convidado. Espero poder estar compartilhando com vocês um pouco do que eu vivo na prática. Mas antes eu vou fazer uma pequena abertura, tentar me apresentar um pouquinho. Então, como você disse, meu nome é Luiz Fernando Faria. Eu sou do interior de São Paulo, tá? E como você disse, sou formado em Engenharia Mecânica pela Unesp. Tá? Nessa minha jornada acadêmica e profissional, acho que uma coisa que é interessante de estar comentando, eu tive algumas oportunidades muito bacanas que talvez fique até de uma recomendação para quem tiver oportunidade, tá? É a questão de fazer estágio o máximo que for possível. Eu, graças a Deus, tive a oportunidade e no meu período acadêmico eu consegui fazer 4 estágios, né? E 2 deles, os primeiros, foram estágios dos quais eu simplesmente me disponibilizei ao trabalho, no sentido, na verdade, disponibilizei ao aprendizado, tá? Então, fica só uma dica, caso eu possa recomendar alguma coisa para vocês que estão no momento agora de formação acadêmica, tiver a oportunidade do conhecido que puder te dar a oportunidade, mesmo que você não ganhe nada, você tenha que pagar, como foi meu caso, para poder se deslocar e se alimentar no período, vá, porque isso abre muitas portas. Enfim, até por conta dessas 4 estágios, eu acabei passando num processo seletivo de uma multinacional americana na cidade de São Carlos, a Tecance, onde eu passei lá por pouco mais de um ano. Em seguida, eu fui participar de um processo seletivo de uma outra empresa multinacional americana, só que na Inglaterra, tá? Eu viajei um pouco antes para poder imergir totalmente em inglês. Isso é uma outra coisa que eu recomendo muito. Na primeira empresa que eu estava, né, que era a Tecance, já uma empresa americana, lá eu já senti o baque em relação à necessidade de falar inglês. Na verdade, lá quem não falava era um peixe fora do aquário. Eu voltei para aquelas aulas de inglês, mas de uma forma muito mais séria e dedicada. E depois fui para a Inglaterra, entrei em imersão total no inglês, fui participar do processo seletivo, acabou dando certo, eu passei mais uma temporada na Inglaterra. Voltando para o Brasil, passei uma temporada numa parte de serviços, na Audi, tá? Até que eu acabei entrando na Smaltec, na qual eu estou até hoje, como você falou, eu estou lá desde 99, já faz um pouco mais de 21 anos que eu estou. Na Smaltec eu passei por diversas áreas, também tive grata oportunidade de ser submetido a diversas áreas, diversas oportunidades e diversos desafios, os quais eu nunca deixei de tentar, tá? Então, eu iniciei como supervisor de controle de qualidade e engenharia de produto da fábrica de botijões, passando depois por responsável, né, o engenheiro da qualidade, que era o nome que nós dávamos na época, né, da fábrica, sendo responsável pelo sistema ISO 9000. Lembrando que a Smaltec é a primeira empresa do estado do Ceará a ter a certificação ISO. Na época ainda era a ISO 9002, que era a versão 94. Tá? E aí eu passei 8 anos trabalhando com exportação, viajando o mundo inteiro, desenvolvendo produtos sob encomenda, tá? Analisando o produto no mercado externo, exterior, e ajudando a desenvolver para os nossos clientes produtos que pudessem enfrentar os concorrentes que eles tinham em cada país. Tá? São 35 países que eu tive a oportunidade de visitar e trabalhar dessa forma. Até que eu assumi depois de engenharia completa, isso era só exportação, assumi tudo, e aí eu fui convidado a parte a ser gerente, no qual eu assumi pela primeira vez. Voltei para a qualidade, como gerente da qualidade, e depois assumi assistência técnica, engenharia industrial, e hoje, como você falou, eu estou respondendo hoje por 3 áreas, tá? A principal ainda é
a questão da gerência de produção, no qual eu respondo por 2 unidades, uma unidade que a gente chama de porteira fechada, é tudo, tá? Do desenvolvimento do produto à venda, tá comigo, que é na fábrica de botijões, tá? E na fábrica de fogões, e também responsável pela qualidade da Esmaltex, que a gente fala hoje no caso do sistema de gestão da qualidade, que envolve hoje 2 áreas, 2 macro-áreas e algumas sub-áreas que fazem esse rol. Hoje eu estou com mais ou menos 1.350 pessoas, mais ou menos, ligadas às minhas 3 gerências. Enfim, o que eu entendo por engenharia da qualidade, tá? E como que isso acontece na nossa prática. A gente entende hoje, tá, no meu caso, como sendo uma função que vai fazer todo o planejamento da qualidade, definição dos indicadores, vai fazer a medição, o monitoramento, as análises que os gráficos vão dar para poder fazer essa medição, fazer o monitoramento, fazer a análise, vai ser utilizado as ferramentas da qualidade, né, pode até citar algumas delas, caso queira, tá? E conforme forem os resultados que vão sendo apresentados, vão sendo tomadas as ações. Uma coisa que a gente ouve muito, a gente fala muito de chão de fábrica, né, que é o chavão, é o clássico. No nosso caso, isso tem, lógico, tá? Os acompanhamentos que vão da estamparia até as linhas de montagem, as produções. Mas nós também temos os acompanhamentos também na área de produto, tá? Durante o desenvolvimento do projeto, eu tenho um especialista na qualidade que faz esse acompanhamento, fazendo DFMEA, fazendo FEMEA, a gente segue os princípios do PMBOK, né? A ISO 9000 continua sendo o nosso guia na fábrica, também tem um capítulo específico, né, que trata da área de projeto, e nós temos também a parte de serviços, que está relacionada à assistência técnica, tá? Que ela tem uma certa peculiaridade, que está relacionado a uma coisa que nos preocupa, que a gente, dentro dessa parte da engenharia da qualidade, que está relacionado à eficácia das ações. E a peculiaridade que a gente encontra quando a gente está falando de assistência técnica é o prazo que tem que ser determinado para que as ações aconteçam, para que sejam consideradas efetivas. Porque, fazendo só um paralelo rapidamente para vocês poderem tentar entender na prática o que eu estou querendo dizer. Quando você tem um problema de qualidade durante um processo fabril, vamos pegar uma coisa pé no chão para poder ficar claro. Eu vou ter uma prensa que, porventura, ela está apresentando um defeito, uma rebarba, uma cota fora de controle, no caso, está fora da tolerância. Você faz as correções e o plano de ação vai trabalhar com 2 ferramentas, 5W, 2H, dependendo do nível do problema, você pode utilizar o MASP, que vai envolver muito outras coisas, né? Mas estou partindo de um exemplo fácil, mesmo um plano de ação simples, algumas ações imediatas você consegue resolver, e você tem basicamente a eficácia imediata. Quando a gente trata com assistência técnica, como a gente tem um termo que a gente chama de shelf time, tempo de prateleira, você faz ações na empresa, você tem que fazer uma conta de acordo com o problema, de acordo com o produto, para ter noção de quando você pode esperar para começar a verificar as eficácias das ações que você tomou. Tá? Então essa situação ela é avaliada também pelo pessoal que está diretamente ligado na parte da engenharia da qualidade. Muito bom, Luiz. Agora uma pergunta que eu queria fazer agora é sobre essa área ter um certo destaque, certo? Você me falou que dentro da Esmaltec o senhor já atuou em diversos outros setores, mas eu queria saber se dentre esses setores o senhor teve algum preferencial por algum ou foi a de engenharia da qualidade em si que o senhor preferiu. Você acha a engenharia da qualidade uma área promissora? Você recomendaria para um jovem engenheiro de produção terminando seu bacharelado a procurar seguir carreira nessa área ou fazer uma especialização, algo do tipo? Com certeza. Vamos lá, gente. Qualidade, e uma coisa que eu queria até deixar muito claro, tá? Quando a gente fala de engenharia da qualidade, não confunda com a área ou o setor da qualidade. Tá? Hoje em dia a gente tem um conceito, eu tive a oportunidade de viver ainda, eu entrei na empresa, ainda naquela era de muita inspeção e aquele sentimento de polícia, onde a qualidade eram os policiais, o povo tentava passar o que dava, sabe? Tinha comprometimento, não sei o quê, mas era tudo conversa.
A situação hoje em dia, tá, ela está um pouco diferente, ou para não dizer muito diferente. Hoje, um termo que a gente usa muito é a qualidade é feito por todos. Da mesma forma que a pessoa que for trabalhar com engenharia da qualidade, não necessariamente, ela vai trabalhar localizado, lotado no setor da qualidade. Tá? Então, assim, você pode se formar na engenharia de produção e trabalhar na área de engenharia de produto, você pode trabalhar na produção e você ter as funções, executar as funções de engenharia da qualidade nessas áreas, tá? E qualidade, cara, a gente até brinca, né? Qualidade hoje é o segundo lugar. O primeiro lugar é segurança em qualquer coisa e o segundo ponto é qualidade, tá? E não há a sustentação, não existe uma empresa sustentável que não tenha qualidade. Não há como, né? Isso por uma questão de desperdício, você não consegue concorrer no mercado tão competitivo, então há necessidade sim de você fazer as medições, de você fazer os monitoramentos, de você fazer as análises, tomar as ações corretivas, né? E depois eu vou até falar uma parte sobre plano de ação, que é uma bronca que a gente tem hoje no mercado, tá? Se você sabe, então não há como. Você tem que ter. A empresa que não tem isso muito bem estruturado, que não segue, naturalmente ela acaba caindo fora do mercado, porque ela não se sustenta. Eu estava falando até de plano de ação, que é uma coisa que tem que ser muito bem vista. É a questão que muitas vezes o pessoal faz um monte de especialização, acho super válido, acho que se a pessoa tiver interesse, deve sim procurar uma especialização em qualidade, tá? Mas, assim, a profundidade das análises é muito importante. Infelizmente, a gente vê isso no mercado de uma forma em geral. O mercado brasileiro, em especial, é uma questão meio que cultural em relação à rapidez de resposta. Só que muitas vezes não é na rapidez que está a solução do problema. E para você poder fazer realmente uma análise de causa e chegar no cerne da questão, para poder tomar uma ação que não vá repetir, né? Lembrando uma diferenciação que a gente fala muito de ação corretiva e disposição, tá? A disposição é aquele jeito que você faz para resolver o problema de imediato. A ação corretiva é aquilo que você faz para que a coisa não retorne. Então, muitas vezes a pessoa está fazendo uma disposição por causa de um plano de ação mal feito ou pouco estudado, pouco avaliado, tá? Utilizado poucas ferramentas, não se permitido realmente ter o tempo necessário da avaliação e acaba achando que a disposição que está tomando vai resolver o problema. E muitas vezes esse problema acaba voltando. Então, pessoas com formação na área da qualidade, tá? Com boa formação acadêmica, que tem claramente esse tipo de situação, tá? Ou melhor, são necessárias no mercado atual. Isso aí independe da empresa, do meu ponto de vista, independe do ramo da empresa. Logicamente, a minha experiência ela sempre foi voltada para a industrial, aqui e fora do país, tá? Mas eu passei uma temporada na área comercial e, logicamente, é diferente, não tenho prensa, não tenho máquina de solda, não tenho injetora, mas problema existe em todos os lugares. E a gente deve aprender com os problemas, tá? Para que eles não fazer a tratativa da maneira correta, para que eles não voltem mais. Então, respondendo, sim, acho muito promissor, acho uma área que nunca vai terminar. Agora, a parte analítica cada vez vai ressaltar. Por quê? Porque a gente está entrando numa nova era agora, principalmente quando a gente fala de empresa 4.0, que também fazendo uma parte é caro pra caramba, tá? Voltando para a conversa. Muitas das medições, dos monitoramentos, dos gráficos estão prontos. Você não precisa muito mais do cara ficar na tabelinha do Excel, então no Minitab, né, para quem faz Greenbelt, né, Black Belt, o cara vai viver com o Minitab na mão, né? Você conecta os sensores nas máquinas, muitas vezes eles já te dão pronto. Eu tenho máquina na fábrica lá que já me dava os gráficos tudo pronto. Aí vem o quê? A parte analítica. E agora nós temos diante de inteligência artificial, de machine learning, que a área estratégica está cada vez mais sendo preponderante na área da qualidade. Eu já estou saindo para uma questão muito mais ampla da engenharia. Mas, sim, a engenharia é muito importante, sempre será. Pô, Luiz, bacana. Você fala bastante sobre essa resposta rápida no lugar de uma resposta eficiente. O que você acha que
de onde você acha que isso é decorrente? Da cultura brasileira ou da formação dos cursos de engenharia brasileiros? E eu já aproveito para emendar a pergunta. Quais são os principais conhecimentos que você aprendeu, não nas suas experiências de estágio, mas teoricamente na faculdade, que hoje você usa diariamente no setor da qualidade? Vamos lá, cara. Primeira pergunta é por conta da rapidez, e o segundo, o que eu trago da minha formação acadêmica para cá. A questão da rapidez, eu vou fazer um paralelo. Quando eu estava na Inglaterra, lá na Rockwell, eu nunca vou esquecer uma cena assim que eu vi, que era um negócio. Eu saí de uma empresa americana, em São Carlos, né, para uma outra empresa americana, na Inglaterra, onde a gente trabalhava, desculpa o termo, tipo um cavalo no Brasil, uma loucura. Reunião começava às 6, 7 da manhã, das 6 da manhã, para o turno começar às 7. Era um negócio louco, assim, trabalho feito louco. E tudo é para ontem. Tinha todas as medições, o pessoal fazia todos os planos direitinho, mas a urgência é uma. De novo, tô falando de São Paulo, São Carlos, tá? Um lugar que, porra, fala por si só. Acho que vocês sabem o que eu tô querendo dizer, né? Da tecnologia do Brasil. Cara, eu fui pra Inglaterra e eu vi os caras se descabelando do que ia acontecer daqui a um ano, mas quase saindo no tapa. O nível de planejamento que eu tive contato quando eu morei fora era totalmente diferente do que eu experienciei antes. O nível de estresse existia, mas era até um pouco mais comedido, mas assim, o nível de planejamento, os pensamentos do cara eram muito distantes. Não que não houvesse onde eu estava. Inclusive, eu participei da construção de uma nova fábrica quando eu estava lá. Tá? Então, assim, eu sinto que às vezes na cultura do Brasil existe um imediatismo muito grande, né? As coisas acontecem muito rápido e a gente tem, às vezes, essa necessidade de ter respostas rápidas. Eu acho que é uma questão um pouco cultural. Só que, exemplo, nós temos hoje na empresa uma consultoria de Lean e agora é com japonês mesmo, tá? Fala enrolado e tudo mais, tá? É a terceira consultoria que nós estamos passando, tá? E a gente vê a questão, quando a gente soube falar, quando eu falei de PDCA, do planeja não sei quanto, na prática, cara, não faz. Hoje, eu vejo, inclusive, com o japonês, cara, o planejamento é muito longo. Então, você tem que se planejar para o futuro para poder não ter que remediar no presente. Tá? Então, eu acho, de novo, essa questão dessa resposta rápida é fruto de uma cultura que não se planejou adequadamente no passado, tá? Ou até no presente. Então, a gente acaba tendo a necessidade de ter respostas muito rápidas e acaba não acertando. E, às vezes, acaba fazendo coisas que não deve. Tá? Indo para a segunda parte da tua pergunta, do que eu vi na faculdade e eu aplico hoje na área da qualidade. Cara, principalmente um discernimento lógico, tá, em relação à parte analítica dos dados. Hoje, no cargo que eu ocupo, eu realmente não estou mais na fase de ficar analisando gráfico junto com a equipe. Faço numa questão de desempate, numa questão de tirar alguma dúvida, porque a minha missão hoje como gerente é mais de viabilizar, de prover recurso, orientação, treinamento para que eles tenham sucesso do que eu efetivamente participar da operação. Tá? Mas essa capacidade analítica, a engenharia traz para a gente, tá? Tantos anos de cálculo, de contas, assim vai, ajuda bastante, porque muitas vezes vai trabalhar com planilhas gigantes. Tá? Eu vou dar um exemplo. Né? Quando eu comentei sobre a questão da ciência técnica, nós trabalhamos com planilhas de 14 mil linhas. Você tem que fazer toda a estratificação para poder conseguir dados que conversem com você. Então, acho que a engenharia traz muito esse ponto. Principalmente no meu caso, que foi na área da engenharia mecânica até. Então, eu não tive tantas cadeiras assim voltadas para essa parte administrativa ligada à qualidade. Mas eu vejo muito essa questão da capacidade analítica que ajuda muito a gente que é formado em engenharia. Às vezes mais de uma pessoa que é de outra área. Lembrando que hoje não existe uma obrigatoriedade para se trabalhar com engenharia da qualidade ou qualidade em geral. A formação se recomenda, né, se prefere o pessoal da engenharia,
e administração de empresas. Mas de vez em quando aparecem uns caras perdidos que eram de outras áreas, áreas de humanas, assim, de direito, que acabam enveredando pela área da qualidade. Então acaba gostando, acha bacana, entende a relevância que traz a qualidade para o negócio e acaba entrando, né? Lembrando sempre que qualidade ela é uma área de apoio, né? Estratégica e de apoio à operação. Mas e de todos esses dados que vocês analisam, a análise essa que é tão importante para a engenharia da qualidade, né? Quais são os principais indicadores de qualidade que se tem? Vamos lá. Eu vou tentar colocar alguns aqui, até citar uma situação que... Vamos lá. A gente tem hoje, tá? Num primeiro nível, as questões de fábrica, tá? Reprocesso e sucata, tá? Inclusive com os dados de reprocesso, a gente, se você for trabalhar, for querer fazer CEP, né, você pode inclusive usar esses dados para poder verificar como é que está a tua variância, como é que está a estabilidade do teu processo. Você vai explicar toda a questão do CP, CPK, né, vezes o padrão, tal, fazer a tua curva de Gauss, vai verificar se o teu processo é estável ou não. Muitas vezes está utilizando através se o teu produto está saindo, ele ele está saindo do limite superior e inferior. Em alguns casos pode gerar o reprocesso que vai estar ou no limite fora do limite superior ou do inferior, tá? Um indicador então esses dois de chão de fábrica. Na assistência técnica, que eu comentei, que tem essas planilhas gigantescas, tá? Eu tô falando que nós temos hoje a população em garantia de mais de 3 milhões de litros, né? É uma coisa gigantesca. Então, nós temos um indicador chamado Índice de Defeito de Campo, a gente chama de DC, onde ele monitora a performance dos produtos no campo. Tá? Isso é uma coisa muito comum na área industrial, seja na nossa área, que é chamado de linha branca, tá? Que contempla fogão, geladeira, assim vai. Assim como em outras áreas, né? A linha marrom, que está relacionada à linha de som e televisão, temos a linha automotiva, né? Essa percepção de como o seu produto performa no mercado, ele é bastante interessante, ele retorna, ele tem um feedback para a empresa, tanto para o lado fabril, quanto para o lado de desenvolvimento de produto. Tá? Então é um KPI, né? Um indicador que a gente utiliza, é bastante verificado. Aí você tem alguns indicadores mais macro, é uma questão mais de performance de empresa. Você tem o Overall Effectiveness Equipment, que é o OE, tá? Que ele multiplica, para poder encontrar esse indicador, você vê 3 itens. A qualidade daquela máquina, e depois você pode estender aquele parque de máquinas e definir o OE do setor. Para a fábrica de botijões eu fiz da fábrica inteira, né? Pegando principalmente gargalo, as máquinas gargalo de cada setor. Você pega a qualidade, multiplica pela tua produção e multiplica pela tua disponibilidade de equipamentos, tá? Aí você vai ter um número que muitas vezes a gente chama que a partir de 85% você vai ser padrão mundial. Mas como você está multiplicando sempre percentuais, você poder conseguir os 85% é um parto, me desculpa o termo. É bastante complicado. Só que existe uma situação que o OE não mede. Ele é muito falado, inclusive ele é um KPI de comparação entre indústrias, entre empresas de mesmo segmento. Tá? Assim como você utiliza o EBITDA para poder comparar o negócio entre empresas de mesmo segmento. O OEE, ele não mede mix de produção. Tá? Então, existem outros indicadores que você pode utilizar para medir mix. Aí, que bendito mix é esse? Produção já não mede? Quando a gente fala de produção, a gente está falando de volume. Tá? Quando eu falo de mix, eu estou falando de modelo. Então, vamos tentar ser prático em relação ao que é até o objetivo da nossa conversa aqui, do bate-papo. Eu tenho uma produção programada para poder fazer, vamos dizer, 10 mil produtos. Sei lá, 8 mil do A, 2 mil do B. Estou fabricando o A, beleza, entreguei os 8 mil, comecei a fazer o B por N razões. Às vezes até porque ele tem uma demanda menor, o fornecedor, ele, por ser uma quantidade menor, ele acaba atrasando. Naquele período de tempo contemplado, de um mês, vamos dizer assim, vou poder normalmente a nossa métrica mensal, tá? E ela é, fala, reduzida até o horário, a gente acaba medindo isso até por hora, mas vamos falar de nível mensal, e eu não vou conseguir atender a produção dos 2 mil, eu faço só 1.500. O que o cara faz? Ele complementa com 500 do A.
Então, no final, eu faço os 10 mil, só que eu faço 8.500 do A e 1.500 do B. Volume, 10. Mix, não. O E não pega mix. E muitas vezes, para você poder montar uma carga, para poder enviar para o teu cliente final, não adianta você ter volume e quantidade se você não tiver na quantidade certa. Tá? Inclusive, isso é uma coisa, a gente está colocando linha, isso é uma coisa que é visto direto, né? Não adianta você ter só quantidade e só a qualidade, você tem que ter o que se precisa na hora certa, tá? Então, o OE, ele não mede mix. E isso é uma coisa muito importante, acaba utilizando de outros indicadores, de outras medidas para poder avaliar isso daí. Tá? Então, acho que isso de uma forma geral... desculpa, um outro item. Eu falei para vocês até que a gente mede na Smalltech, a parte Fabril, comentei como exemplo, tá? Existem outros, muitos outros, para te falar a verdade, né? Como grandes, no caso, sucata, reprocesso. OE, como falei, uma questão de fábrica, né? De grande, falei do IDC e projeto. Nós temos a questão também do tempo que eu levo para poder colocar o produto no mercado. A gente inicia com um escopo, né, do que deve ser feito, combina-se um prazo, né? As 9 áreas do conhecimento do PMBOK, não sei se vocês estão familiarizados com isso, mas um dos itens, escopo, tem o prazo, qualidade, comunicação, integração, assim vai, tá? E então, quando eu falo de prazo, eu tenho basicamente o que a gente chama de time to market, tá? Então, a gente monitora também esses indicadores de como é que está andando o projeto, tá? Para poder fazer essa avaliação. É um pouco diferente, né? As medidas são um pouco, às vezes, mais, não que sejam subjetivas, mas não é tão numerador dividido por denominador, entendeu? Mas você tem as observações do caso do percentual de conclusão de projeto, se ele está previsto para atrasar ou não. Aí, se tiver previsto para atrasar, quais são as medidas de contenção que você vai ter que fazer para poder tentar trazer ele novamente pro rumo. Tipo, nós somos muito influenciados por Natal e Dia das Mães. Tá? Se eu estou com um lançamento programado para fevereiro, março, que é quando eu tenho que fabricar e vender em maio, tá na mão da dona de casa, para a mãe de todo mundo, né, da gente, não adianta eu lançar o produto em junho. Se eu não lançar ele em março, abril, estourando, ele virou um produto para Natal. Entendeu? Então, esse é um outro tipo também que acaba gerando uma outra área, que a gente acaba gerando também indicadores de performance de projeto, principalmente em relação a custo e em relação a prazo. Tá? Esses dois itens são monitorados constantemente para poder verificar se vai conseguir ter. Considerando por bem que o escopo, pelo amor de Deus, né, não tem como sair do fora do combinado, né? E assim vai. Muito bem, Luiz. Uma coisa que eu gostaria de falar sobre agora é que quando o senhor falava que eram geradas planilhas com mais de 14 mil linhas, análise de dados e projeções feitas por computadores, provavelmente, queria fazer uma pergunta que tem a ver com a tecnologia, certo? Você atua na Smalltech há mais de 21 anos. Isso é muito tempo para você conseguir observar em primeira mão um tipo de revolução tecnológica dentro da empresa, né? Então gostaria que você pudesse falar um pouquinho para mim até que ponto a engenharia da qualidade pode depender da tecnologia, como é que você vê uma revolução tecnológica na área ou nos segmentos da empresa em que você exerceu seus cargos e o que você tem a falar para mim sobre isso. Bacana, até agradeço a forma educada e gentil de me chamar de velho. Tô brincando, brincadeira, desculpa. Então, vamos lá, só para descontrair. Vamos lá, cara, você tem toda a razão, 20 anos, 21 anos é tempo pra caramba. Meus filhos nasceram durante o meu período de fábrica. E assim, o que é que mudou? Tá? Quando eu cheguei, a coleta de dados é muito manual. A geração dos gráficos era muita coisa feita na mão. Tá? Se utilizava o computador, mas assim, eu já utilizei aquela 4 Pro, nossa, eu desenterrei. Só quem for das antigas mesmo, que é o precursor do Excel, vai. É coisa velha isso aí. Então assim, hoje, né, como eu tinha comentado, nós já existe disponível no mercado, tá? Sistemas de coleta de dados diretamente nas máquinas, tá? Tipo, quando a gente fala de OE, muitas pessoas acabam pegando o dado na mão. Hoje, para a gente fazer OE, cara, sinceridade, tem que colocar um coletor na máquina de dados, que ele mede a produção, se tiver qualquer parada, já tem que ser identificado, já se foi algum problema de defeito, se é uma questão de máquina parada, já é alimentado, isso é online, então depois ele já gera. Então, vamos falar desse período. O que eu vi?
de certa forma, sair das planilhas manuais, passar para o Excel, tá? O tratamento dos dados, né? E aí, outra recomendação que eu faço, quem for para essa área, curso de Excel avançado, desculpa o termo, sem dó. Se você não sabe Excel, com todo respeito, você vai ter uma dificuldade muito grande na qualidade. Isso se você for entrar numa empresa, talvez, que não tenha todos os recursos tecnológicos de te entregar tudo pronto e mastigado, os gráficos você poder analisar. Agora eu lhe falo, é muito mais vantajoso que você saiba como gerar, de onde veio. Né? Porque aí você não é dependente exclusivamente da máquina, você vai utilizar o recurso que a máquina lhe dá. Mas você ter o conhecimento, se apropriar desse domínio, é muito bom. Então hoje a gente tem muitas situações, tipo essa planilha mesmo, esses 14 mil linhas, né? Cara, simplesmente você aperta um botão lá, o treco segmenta um monte de coisa, a gente faz algum tratamento, já separa por tipo, família, tipo, modelo, defeito, pronto. Tá, preparou o Pareto, qual que é o principal, galera tá aqui, vamos analisar o que está acontecendo, comparado a evolução histórica, está aumentando, está diminuindo, e assim vai. Então, acho que uma das evoluções da parte de medição, monitoramento, está relacionada a isso. Coleta, formação de dados de forma automática. Está se cogitando, está se dizendo isso, eu ainda não vi. Tá? Seria a quinta era da qualidade. Onde, por conta que eu tinha comentado, através de inteligência do AI, né? AI, que a gente fala, né? Inteligência artificial e o machine learning, inclusive a orientação do que fazer, os equipamentos, no caso as máquinas, vão começar a nos entregar, ou já estão nos entregando. E caberia à pessoa que trabalha na área da engenharia da qualidade ou com engenharia da qualidade de fazer essa análise mais fina e tomar as decisões. Isso quando não, essas decisões já não estiverem já meio que pré-formatadas e se deixar as próprias máquinas fazem. Por isso que é o que a gente vê hoje, a partir da quarta revolução, nós estamos falando muito mais da qualidade, muito mais estratégica, alinhado para onde a empresa quer ir, para onde é que ela quer chegar e você ajudar a empresa, do que simplesmente esse lado mais de análise da performance das áreas, seja de um processo de fabril, de um produto no campo, do desenvolvimento de um projeto, mas sim de uma coisa macro. Eu vou só citar um exemplo para vocês, né, que é o que está acontecendo comigo hoje, na minha atuação. Eu estou vendo situações que eu nunca imaginei que eu fosse mexer, né, que tem a ver totalmente com uma questão estratégica do negócio. Hoje eu estou falando na área de compliance, eu estou tratando com o pessoal de outras empresas do grupo, para poder, estou formatando hoje políticas de responsabilidade socioempresarial, estou tendo que ler norma de compras sustentáveis, a NBR ISO 20.400, a NBR 26.000, que é ética nas corporações, que isso entra justamente na parte do sistema de gestão que vai conduzir a empresa para um mundo novo que nem é mais tão novo assim. Acho que quando a gente fala de um mundo novo, em minutos já não é mais tão novo e a gente tem que se adequar, né? Então, esse é o que eu vejo hoje. Então, indo para a reta final, temos uma pergunta que sempre gostamos de fazer para os nossos convidados, certo? Que é uma questão mais de atualidades. A pandemia é algo bem real, né? Vigente há mais de um ano, afetando praticamente todos os mercados do mundo. E agora eu queria saber se você teve algum impacto significativo que você observou dentro da área da qualidade, dentro da empresa que você trabalha, se houve muitos impactos positivos ou negativos nessa pandemia, e se a transição do período pré e pós-pandêmico foi muito duro para a empresa. Vamos lá. Então, no nosso caso específico, tá? A nossa empresa ela não foi considerada no dia 19 de março de 2020. Nunca vou esquecer esse dia que eu fiquei até de madrugada lá. Né? Foi o dia que a gente fechou, o governo do estado fechou. Tá? A gente teve que participou do lockdown. Tivemos que fechar nossa atividade. Ficamos basicamente 2 meses e 10 dias. Tá? Retornamos devagar em junho. O que a pandemia trouxe, que a gente chamou hoje do novo atual, né, o que acontece?
A gente saiu, tivemos que fazer as... A Esmaltec não demitiu ninguém, cara. Isso é uma coisa assim que eu tenho um orgulho imenso, sabe? Nós temos lá perto de 3 mil funcionários, a gente demitiu basicamente ninguém. Houve suspensão de contrato, férias coletivas, mas toda a diretoria, a gerência permaneceu. E aí, como eu acho que na grande maioria das empresas, nós entramos na era das reuniões virtuais, tá? Só que isso eu estou falando de uma forma geral. Relacionado à qualidade. Nossa organização, basicamente quase todos os produtos, eu vou chutar aqui o número, eu sei que eu não vou errar muito, 90% ou mais, acho que até mais para falar a verdade, tem que nós chamamos de certificação compulsória. O que é que significa isso? Para nós podermos fabricar os nossos produtos, botijões, fogão, geladeira, bebedouro, freezer, tudo, é necessário que esses produtos passem por certificação, tá? Assim como nós temos a certificação da ISO, tá? Da 9001. E nós somos auditados o ano inteiro. A fábrica recebe auditor do Brasil todo, fora os auditores dos clientes. E diante de um cenário de pandemia, retornando agora em junho de 2020, em julho a gente basicamente estava com as atividades full, tá? Com todas as linhas funcionando. Beleza. E a vida continua, e as certificações têm prazo, existem as manutenções, como nós chamamos, tá? E o pessoal tem que nos visitar. E aí veio o novo normal. Como é que eu trago um cara de São Paulo, de Curitiba, do Rio de Janeiro, seja onde ele for, seja de cliente, seja orientação, fala por um OCP, que é organismo certificador de produto, tá? Que eu vou falar, acreditado pelo Inmetro, para ir para a fábrica, com um monte de restrição para poder entrar na fábrica e tudo mais. O Inmetro, por sua vez, soltou uma portaria, acho que não foi nem menor, foi uma portaria, permitindo auditoria remota. E aí vem o que a pandemia trouxe na área da qualidade que mudou. Cara, a gente nós fizemos 3 auditorias, sendo uma de 8 homens-dia, já até explico o que é isso, 3 auditorias remotas. A gente teve que se reinventar e criar o como fazer uma auditoria remota. Tá? A primeira foi na fábrica de botijões, que é da área que eu respondo. Aí fizemos 2 auditorias simultâneas, no caso, mas foi no mesmo momento, né? Na área de fogões, fábrica de fogões, e na área de refrigeração, com bebedouro, purificador e freezer. E no final do ano passado, tivemos a auditoria de ISO, que é o 8 homens-dia, que significam 2 auditores 4 dias na semana. Nós chegamos a ter de 20, tá? 4 pessoas, 5 dias. E como é que funciona? Como é que você faz uma auditoria onde o cara precisa ir na linha, conversar com o teu funcionário para verificar se ele domina o processo, se ele usa realmente um procedimento, ele tem um recurso. Cara, a gente fez o quê? Nós liberamos o sinal de Wi-Fi, nós entregamos telefones celulares para o pessoal com internet liberada, com Wi-Fi, e modéstia à parte, o Wi-Fi da fábrica é rápido pra caramba, tá? E o pessoal com fone de ouvido e microfone, e os auditores, fizemos sala que a gente chamou de QG da qualidade, onde parte do pessoal era entrevistado, tipo supervisor, né, o pessoal mais burocrático, que tem uma entrevista mais por parte da administração das áreas, iam nesse QG, os auditores conversavam com os caras, e de repente o auditor, entre aspas, estava na fábrica conversando, tipo FaceTime, com o funcionário mostrando pelo vídeo, online, tudo online, o procedimento que ele usava, os registros da qualidade que ele fazia, apresentava um processo de inspeção, de medição, né? E foi muito bacana. Então, isso foi uma coisa que a gente teve que reaprender ou definir como fazer, e foi muito elogiado pelo pessoal. Hoje, isso não aconteceu conosco, nós começamos a levar essa metodologia para os nossos fornecedores, porque a gente também audita fornecedor. Tá? Então, uma lição aprendida, um desenvolvimento interno, né? Porque se porventura o auditor dissesse, amigo, infelizmente, o teu recurso, apesar de permitido ser feito, agora o teu recurso é insuficiente, dou por declarado encerrada essa auditoria, e o prazo de certificação
é esse e meter saudações. Ou você vai perder ou vou ter que ir, né? E ao inverso disso, né, muito pelo contrário, tivemos um grande sucesso, fomos super elogiados, não que graças à pandemia, pelo amor de Deus, não vou falar graças à pandemia, mas foi uma lição acho que de superação que a gente teve que se reinventar diante da dificuldade da questão do distanciamento social e tudo mais. Então, tipo assim, até touca para colocar no ouvido do funcionário a gente teve que usar para poder compartilhar o headphone, não aquele de enfiar no ouvido, aquele maior, até por questão de barulho. Ele comprava o headphone da Sony, um negócio bacana para dar uma estrutura e realmente ter uma auditoria bem feita, que o auditor realmente sentisse que estava como se ele estivesse presencial. Tá? Isso é uma coisa que a gente foi muito bacana e esse momento nos trouxe a aprender. É isso. Poxa, que bom então que apesar do grande desafio que está sendo a pandemia para muitos setores, vocês da Esmaltec no setor da qualidade conseguiram contornar isso muito bem, apesar das dificuldades. Então, já partindo para a fase final do episódio de hoje, eu vou te perguntar, Luiz, quais que são os principais conselhos que você daria para alunos da graduação hoje, para alguém que se interessa pela área da qualidade, que quer se especializar nela? Você tem algum conselho prático, alguma recomendação de um livro, algo mais teórico e tal? Assim, eu acho que o que eu posso falar acho que é uma questão não só da formação acadêmica, que eu acho que é uma questão de vida ou de empregabilidade. Dê o melhor no que você faz. Dando o melhor que você faz, nesse momento você está na faculdade, você está trabalhando com qualidade. A qualidade, ela não se restringe àquele momento às quais eu apresentei para vocês de medição. Ela está referente ao quanto você se doa para o que você está fazendo. Porque é uma questão até de hábito. Tá? Então, assim, uma recomendação. Estudem, realmente levem a sério o que vocês estão fazendo. Ao ter oportunidade, pessoal, agarrem realmente com, sabe, unhas e dentes, se dediquem. E, de novo, qualidade, hoje esquece o setor. Tá? Qualidade é uma coisa intrínseca de cada profissional. Tá? Talvez vocês podem não trabalhar diretamente, né, na área de engenharia da qualidade, fazendo o que nós conversamos nesse nosso bate-papo, mas a qualidade do seu serviço é muito importante. Acho que isso é uma questão muito mais ampla e ela inicia agora. Tá? É complicado dizer, quando eu for trabalhar, eu vejo isso. Não rola. Até porque a competição é brutal. É brutal. Eu comentei aquela história do monte de estágio que eu fiz, hoje eu sei a dificuldade que é para você poder conseguir. Então, assim, se dediquem, tendo a oportunidade, vá. Se você for para a área da qualidade, não, cara, acho que eu acho bacana, eu tô afim, se especialize, estude. Existem cursos de especialização disponíveis no mercado, né, que vai te apresentar as ferramentas da qualidade, você vai aprender depois. Conhecendo as ferramentas, você pode estar fazendo a questão da aplicação delas de uma forma mais consistente através do MASP, né, que o curso vai acabar te colocando. Se vocês tiverem possibilidade também de enveredar para do Lean, é muito interessante, apesar que nós estamos falando, hoje eu vejo o Lean como filosofia, tá? Os professores querem me matar, às vezes, que eu falo, porque você pega o livro e você lê. Como eu estou com um japonês na fábrica, o cara fala, amigo, e eu vi isso de um diretor, tá? Você pode morrer de ler Lean. A filosofia, você não está no livro. Então, se você estiver lá, se dedique para poder aprender. Tá? E um livro hoje, que eu acho que eu recomendaria, não só livro, acho que uma pessoa que vocês deveriam seguir e estudar, Vicente Falcone. Tá? O professor Vicente Falcone. É muito bacana e tem um livro básico dele, é o TQC, Total Quality Control, que eu acho que ficou uma dica. Mas para quem quer realmente entrar nessa área, procure realmente aprender e também, eu não posso deixar de falar em hipótese nenhuma, ISO 9001, nós estamos hoje na versão 2015, tá? Já estamos na quarta versão, foi 94, 2000, 2008, estamos na 2015. Vejam, porque hoje em dia... Show de bola, Luiz. Muito bacana os seus conselhos. Infelizmente, por hoje é só, pessoal. É com enorme satisfação que a gente encerra o episódio de hoje na presença do ilustre Luiz Fernando, que trouxe reflexões inestimáveis, realmente, para a área e para todos os interessados. A gente agradece a sua presença, Luiz, e até uma próxima.
Eu que agradeço a oportunidade, espero ter sido, ou melhor, ter atendido a expectativa de vocês, tá? Fico à disposição caso precise de alguma coisa e que seja relevante esse conteúdo para a formação de vocês. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela oportunidade. Atendeu com certeza. E nós pedimos para você, ouvinte, por favor, avaliar o projeto do podcast por meio do link que vai estar no comentário deste episódio, para que possamos sempre trazer um programa melhor para vocês. Luiz, muitíssimo obrigado por tudo que você trouxe hoje para a gente e a gente se vê em uma próxima oportunidade, certo? Muitíssimo obrigado. Ok, até logo. Tudo de bom. Obrigado.